O valor da contribuição cristã é determinado por Deus ou pelo coração humano? 2. O dízimo era uma ordenança da lei civil ou cerimonial de Israel? Uma ordenança que foi então abolida? 3. O fato de estar debaixo da graça significa que o cristão está livre para dar menos do que o dízimo ou não dar nada? 3º, 4, juntos. O Novo Testamento ou Nova Aliança tem um mandamento explícito acerca do dízimo? Se não tem, o cristão é obrigado a ser dizimista? 5. Defender a prática do dízimo é o mesmo que ensinar teologia da prosperidade? Não. Esqueça isso. Tem gente que prega contra o dízimo, como se quem ensinasse dízimo, defendesse a doutrina do dízimo, estivesse defendendo teologia, essa falsa, essa herética teologia da prosperidade. Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dízimo, oferta para a igreja, para a obra de Deus é uma coisa. Teologia da prosperidade errada, antibíblica, herética, é outra coisa bem diferente. Irmãos, na história da revelação, na história da humanidade, Deus sempre trabalhou com o princípio do dízimo. E Ele continua trabalhando com o princípio do dízimo. Continua fazendo isso. Então o nosso tema central de hoje, todos juntos? O dízimo é o referencial divino para a contribuição do povo de Deus em todos os tempos. O que significa a palavra referencial? Aquilo que serve de base, de critério, de modelo, de orientação ou de princípio. Então lembra, o que quer dizer a palavra referencial? Aquilo que serve de base, que serve de modelo, de critério, de orientação para alguma coisa. O dízimo é um referencial da contribuição cristã. Isso quer dizer que você tem que ter o dízimo como o seu princípio orientador, o princípio orientador da sua contribuição. Eu devo dar dinheiro para a igreja, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Eu devo fazer isso? Devo. Então, qual é o critério? É o meu próprio coração? O referencial é o meu coração? O referencial não é o dízimo, é algo que Deus já criou, já estabeleceu. Você tem um critério, você tem um princípio orientador para dar dinheiro para Deus. Você precisa dar só o dízimo? Não. Você tem que ter o dízimo como base. Entendeu? Você tem que ter o dízimo como motivação, como seu guia, a sua orientação. Você pode dar 12% da sua renda se você quiser, ou 15%, ou 20%, ou 50%. Você pode dar o que você quiser, desde que o dízimo seja o mínimo. Biblicamente, você só não pode contribuir com 2%, 5%, 9%. Mas acima de 10% você pode dar o que você quiser. Esse é o verdadeiro espírito da graça. Essa é a graça de Deus. Agora, ficar abaixo de 10% é ficar abaixo da lei. Sendo que os nossos pais, os dois patriarcas principais da igreja cristã, deram no mínimo dízimo. Aí nós vamos ficar abaixo deles. Esse é o primeiro princípio que nós vamos ver. Todos juntos? O princípio do dízimo está na aliança abraâmica. Está lá, aparece na aliança abraâmica. Abraão e Jacó deram dízimos. E aonde, como é que eles souberam que tinha que dar dízimo? Claro que eles receberam essa orientação, de alguma forma, a receberam de Deus. E nós vamos ver isso. Gênesis 14, 18 a 20. Vamos ler, abre lá a sua Bíblia bem rápido, porque nós vamos ler a Bíblia bastante agora. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Claro que ele trouxe pão e vinho, porque ele é um tipo
ele é uma representação de Cristo. Ele é uma profecia de Cristo no Velho Testamento. Pão e vinho é o que nós vamos fazer hoje à noite, participar hoje à noite. O corpo e o sangue de Cristo. Por que Melquisedeque tomou pão e vinho? Porque ele é Cristo no Velho Testamento. Ele não era o próprio Cristo, mas ele era semelhante a Cristo. É um tipo, é uma representação, é uma profecia de Cristo. Era o quê? Sacerdote igual Cristo. Pão e vinho, Cristo. Sacerdote, Cristo, que não é da lei, não é da linhagem de Levi. Sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. 19, abençoou ele, abençoou Abraão. Outra coisa interessante, pão, vinho, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão. Vamos lá, disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Irmãos, ele era sacerdote de quem? De qualquer Deus? Então havia uma religião já bem organizada, uma religião bíblica verdadeira, já bem organizada na época de Abraão. Porque Melquisedeque é um tipo de Cristo, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele, a pessoa própria dele, a pessoa humana de Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, se ele já era sacerdote, tinha uma religião organizada na época, e que servia o Deus Altíssimo. Ele conhecia o Deus Altíssimo, e abençoou Abraão no nome do Deus Altíssimo, e deu o dízimo. Então Abraão deu o dízimo, porque certamente havia uma orientação, havia um princípio já de se dizimar para Deus. Já havia esse princípio de dar dízimo. E foi isso que Abraão aprendeu, inclusive com esse tal de Melquisedeque aqui, esse estranho, né? Gênesis 22, e tem um pregador que diz que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão só para pegar o dinheiro dele. E aparentemente foi isso mesmo. Agora Melquisedeque é Cristo, e nós somos servos de Cristo, seguidores de Cristo, salvos por Cristo, como Abraão, e não queremos dar dízimo para Cristo, que é Melquisedeque, espiritualmente falando. Não queremos dar dízimo para Cristo. É isso que muitos não estão querendo fazer. E de tudo lhe deu a Abraão. Como é que Abraão sabia que tinha que fazer isso? Gênesis 28, 20 a 22. Vamos ler juntos? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Só tem uma coisa que você deve praticar, imitar Jacó, nesse texto aqui, viu? Só tem uma coisa que você deve imitar ele, no compromisso de dar o dízimo. O resto você pode descartar. Jacó ainda era muito assim, imaturo espiritualmente, e ele falou assim: ó, o Senhor vai ser meu Deus se o Senhor me abençoar. Isso não é cristianismo, você sabe, né? Agora, irmãos, ele falou: e certamente eu te darei de tudo que me concederes eu te darei. Agora eu pergunto para você: como é que Abraão e Jacó sabiam que eles deviam dar para Deus exatamente 10% do que eles tinham, dos seus bens? Como é que eles sabiam que realmente deviam dar exatamente 10%? Como é que eles sabiam que era exatamente 10% que agradaria a Deus? Que Deus se agradaria de 10%? Porque, irmãos, esse já era um princípio da época. Talvez esse princípio já viesse de Adão, que ensinou para Noé, que Noé aprendeu lá dos seus antepassados, que veio de Adão e que foi passando de geração em geração, chegou a Noé, e de Noé chegou até Abraão, ou do próprio Melquisedeque,
Igual a gente falou. Então ele sabia, já era um princípio divino ali. Como é que ele sabia que Deus se agradaria exatamente de 10%? E que eles deviam dar, era 10% e não menos. Já havia uma orientação, já havia uma determinação, já havia um princípio estabelecido. E tanto é assim, que era um princípio divino, não religioso, não criado por alguma religião pagã, não era um princípio pagão, que esse princípio depois foi incorporado à lei de Deus. E aí nós vamos ver que Deus trabalhou com a questão do dízimo, como doação para ele, do povo dele antes da lei, e continua trabalhando com esse princípio durante a lei. Hebreus 7, 1 a 9. Depois nós vamos verificar na lei isso aí. Hebreus 7, 1 a 9, abre lá. Nós vamos ver aqui que o primeiro cristão e pai de todos os cristãos pagou o dízimo. Presta atenção, pagou, não deu. A Bíblia está dizendo que foi um pagamento, então quer dizer que havia já uma determinação. Se era pagamento, existia uma dívida. Se existia uma dívida, tinha uma ordem, tinha um mandamento por trás, tinha uma ordenança por trás. Nós vamos ver isso em Hebreus 7, 1 a 9. Vai lá. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Esse é a representação, é o tipo de Cristo, Melquisedeque, e o sacerdócio dele é imutável, é perpétuo, é eterno. 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou, não deu. O que ele fez? Pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei, olha aqui, de acordo com os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O superior era Melquisedeque, o inferior era Abraão, que abençoou. 8. Aliás, aqui na lei, são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele que se testifica que vive, Jesus Cristo, que se testifica que vive, porque ele ressuscitou dos mortos. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então você está vendo aqui que a própria lei pagou o dízimo à graça. Abraão, presta atenção, Abraão que é o meu pai e seu pai espiritual, se nós somos cristãos. Ele é o meu e seu pai espiritual. Ele é o nosso pai espiritual. Ele pagou dízimos. Nosso pai espiritual. Agora, nós devemos perguntar se devemos imitar o nosso pai ou se devemos esquecer disso, desprezar isso, essa herança. Devemos imitar o nosso pai e fazer o que ele fez para que sejamos abençoados também como ele foi abençoado, e primeiramente para que agrademos a Deus como ele agradou. Porque, como eu já falei, ele estava seguindo uma determinação de Deus. Uma determinação de Deus.
Até por isso que o texto diz que ele pagou. Segundo, ele deu dízimo a quem? A quem ele deu dízimo? Ao próprio Abraão deu dízimo a quem? Ao próprio Cristo, que era o tipo, a representação de Cristo. A profecia de Cristo no Velho Testamento. E aqui Hebreus está confirmando isso. E para todos os efeitos práticos, Melquisedeque era Jesus Cristo no Velho Testamento. Então, quando você dá porque você é filho do primeiro cristão, o seu pai. Primeiro cristão oficialmente falando, né? O seu pai espiritual, que é Abraão. Você dá porque você está imitando o seu pai. E havia uma determinação que o seu pai dizimasse, e ele dizimou obedecendo essa determinação divina.